Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, mas esse conteúdo e trazendo um contexto aqui para você, na logística é muito comum você ter várias ferramentas de análise, tratativa de informação e tudo mais. E uma das que a gente pode destacar, que são extremamente importantes na logística, é a classificação PQR. A PQR ela é muito importante por conta da forma como ela aborda as informações de movimentação dos itens, diferentemente da curva ABC ou classificação ABC. Ela traz ali um outro nível de entendimento em relação à classificação dos itens no estoque, belezinha? Se isso aqui é um conteúdo que faz sentido para você, você está buscando aprender um pouco mais sobre isso, cara, você veio no lugar certo, belezinha? Então a gente já vai construir uma curva PQR aqui, bonitinha, para a gente sair do outro lado e entender como é que funciona esse contexto aqui. Show? Então, combinado aqui. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar teu comentário, teu like ali é muito importante para ver se a gente está indo para o caminho certo, se faz sentido para você, ótimo, bacana, é sinal que a gente está falando uma coisa que agrega valor aí, belezinha? Então, depois da vinheta a gente já continua aqui. Valeu, fui! Fala aí, empreendedor logístico, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse conteúdo. Você está falando com o Carlos, mas pode me chamar de Carlão. E você está no EDL, Empreendedores Dinâmicos Logísticos. Aqui discutimos e falamos assuntos relacionados à logística, que é uma área ali que tem um universo de possibilidades e uma rica fonte de conhecimento para quem busca se desenvolver, quem quer crescer dentro dessa área aí. E nossa missão é trazer esses conceitos, trazer essas informações, ou seja, trazer esse conhecimento para você aí. Belezinha? Aqui, como a gente já tinha combinado, a gente vai falar sobre a classificação PQR, né? Mas não esquece de curtir o canal, não esquece de se inscrever, não esquece de trazer ali teu comentário para ver se a gente está fazendo sentido aqui ou não em relação a esse assunto. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar a iniciar. Bom, classificação PQR, basicamente ela olha movimentação dos itens, é a quantidade de vezes que esses itens são coletados em algumas posições. Para a gente ter uma ideia mais ou menos aqui do que eu estou falando de posição, de pega, esse tipo de coisa, eu já preparei uma arte, beleza? Então uma arte aqui, ó, que ela já traz aqui pra gente, deixa eu já ficar no cantinho, deixa eu voltar, isso, uma arte aqui, beleza? Que ela traz aqui um armazém, tá? Ele é um armazém em U, beleza? É do nosso estudo lá de layouts. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma análise que eu posso fazer desse endereço, desse armazém, é que eu tenho posições aqui que elas são mais nobres em detrimento de outras. O que seria isso? São posições que você tem condição aqui de ser mais próxima da expedição, beleza? Ó, a expedição está aqui, o outbound. Show? E por essa condição de ser mais próximos, eles tendem a ser mais nobres, ou seja, a incidência que o colaborador tem de ir até o endereço e voltar é menor. Então ele não tem a necessidade de ir tantas vezes no endereço, ou pelo menos ir no endereço aqui no fundo, se o item sai muitas vezes, ou seja, se esse item tem uma incidência muito grande de movimentação. Então, para fazer essa análise de posicionamento de posições, né, de classificação das posições, em detrimento da posição que ela fica do outbound e o tipo de item que deve ir nessa posição, existe a classificação PQR, para que você entenda ali os tipos de movimentação desses itens conforme a sua classificação, beleza? Então, quando você tem um item aqui dentro, o que acontece? Quando starta uma onda de separação, o teu colaborador, se os itens estão concentrados mais aqui na frente, se ele é um item de curva P ou no máximo um item de curva Q, eles estão mais próximos da doca ou da área de processamento, né? Então ele faz a separação, faz a consolidação, etiquetagem, embalagem, e aí já coloca aqui para a área de outbound, e ele não tem que andar tanto dentro do CD para fazer esse tipo de movimentação. E os itens que têm uma baixa saída de movimentação, eles já podem ficar um pouco mais para o fundo do armazém. E a mesma coisa acontece, se você tem um item que movimenta muito, mas ele está posicionado nessa região aqui do armazém, na parte do fundo aqui do armazém, aí também tem a condição de você, fazendo uma análise, trazer esse item para frente, né? Ou seja, já começar a olhar ele de outra forma aqui, para você poder olhar, ver se faz sentido ou não aquele item e qual posição que ele está dentro do teu armazém, beleza? Então essa é uma das formas de você utilizar a curva PQR para você poder fazer as análises dos itens dentro do armazém, belezinha?
Outra forma de tratar a curva PQR é a gente utilizar ela para fazer planejamento de contagem cíclica. Como é que funciona isso? Bom, eu vou mudar a tela aqui, beleza? Eu estou nessa tela, mas eu vou mudar um pouquinho aqui para ficar um pouco maior. Show, eu já estou aqui no cantinho. Beleza? O que é isso daqui? Isso é um planejamento de contagens cíclicas tendo como base a curva PQR. E ali, no caso, a gente tem até mais uma letra, PQRS, né? Para itens que nem movimento dentro do estoque. E o que eu faço aqui? Eu traço plano de contagem de acordo com a classificação do item na movimentação no mês. Como é que funciona isso? Dentro do mês ali, eu estou contabilizando por movimentação. Toda vez que um item ele movimenta pelo menos uma vez, eu contabilizo ele uma vez, independente de quantidade de vezes que ele movimentou no dia. Então, uma vez para mim, uma vez que ele movimentou, ele já está entrando na contagem. E assim sucessivamente. Se dia 2 ele movimentou mais um, dia 3, e faço a contagem dele. E a partir disso, conforme eu coloco uma classificação ali de régua, uma classificação de limite, eu consigo contar que os itens que movimentaram de 15 vezes para cima, eles já são considerados itens peso, ou seja, de alta movimentação. Os itens de 15 para baixo, eles já são considerados nível Q, né? Então já tem o nível intermediário, e os níveis R e S são os itens R, de itens que movimentaram de 5 vezes ou menos. Os S são os itens que não movimentaram, eles existem dentro do estoque, eles já estão um tempo dentro do estoque, mas eles não movimentaram. E os itens T são os itens novos, que entraram agora, então pode ser muito de coleção. Confecção tem muito isso, tem muito essa dinâmica de movimentação. E os itens T, ele tem essa característica, né, de trazer itens novos para o estoque. Ele classifica, ele traz essa classificação dos itens que são novos no estoque, então não tem histórico de movimentação para a gente poder trabalhar. E aí, quando avançar a curva, a análise da curva, no mês seguinte, você consegue analisar de novo aqui a informação. Belezinha? Então, essa aqui é uma forma de se trazer essa informação para se gerar a contagem cíclica. Então aqui é um exemplo de como você consegue utilizar essa informação tanto no armazém, conforme a gente já falou aqui, né? No armazém aqui, para você definir as posições, e aí definir os seus itens de acordo com as posições. Então os itens que estão aqui na frente são os P's, né? E aí as posições P's também são as posições nobres do armazém, assim como também definir a forma que você vai elaborar a tua contagem cíclica, tendo como base o parâmetro da contagem da curva PQR. Belezinha? Olhando esse contexto, olhando esse parâmetro, como é que monta uma curva PQR? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu já tenho aqui uma curva PQR montada, beleza? Eu já tenho um trabalho que eu já fiz aqui, mas eu vou fazer de novo com vocês, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu trouxe uma base de dados e de movimentação. E essa movimentação eu peguei exclusivamente do mês de novembro. Belezinha? Ó, é unicamente novembro ali, tá? Dentro dessa base de dados eu identifiquei 31.800 movimentações, ao qual eu vou fazer o uso da classificação de identificação para montar a curva PQR. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, dentro da base de dados eu tenho que fazer uma classificação aonde a data de movimentação é um dos fatores primeiro, né? Então do mais antigo para o mais novo. E aí eu adiciono a isso o código, beleza? E ele vai fazer essa classificação aqui. Ele usa o parâmetro de data primeiro, como parâmetro, e depois o item, ou seja, o item ele vai se repetindo ali dentro das movimentações do dia. Por que eu preciso disso? Eu preciso identificar os itens que movimentaram pelo menos uma vez no dia. Então eu preciso trazer essa classificação aqui, tá bom? Como é que eu consigo fazer para ele olhar isso daqui, trazer e mostrar para mim que eu tenho uma movimentação no dia? Eu não posso repetir a movimentação. Eu vou usar esse critério aqui, ó, do igual C. Se o código do item dentro daquele dia ali, ele for igual ao item de cima, ou seja, se o item de baixo for igual ao item de cima, ele vai me trazer 0. Se não, ele vai me trazer 1. Por que eu estou fazendo isso daqui? Eu quero criar um contador de dias, de movimentações. Para isso eu tenho que colocar um numeral, que é 1, para trazer, né? Uma vez que eu faço isso, o item 19136, ele movimentou somente uma vez, nesse dia aqui, e aí eu trago para o dia seguinte. Na hora que eu desço a informação,
note que mesmo ele estando aqui, ó, note que mesmo ele trazendo essa informação aqui dentro, eu não trago ela aqui contabilizada, tá? Então isso é importante para a gente sair do outro lado. Então a informação não aparece para mim, beleza? Aí eu só venho aqui, como essa informação ela não duplica para mim, né? Na hora que eu já viro o item, ó, na hora que eu viro o item, ele só traz a primeira linha, na hora que virou para outro item, ele traz o item próximo e assim sucessivamente. Ou seja, nesse dia aqui, ó, dia 1/12, eu só quero que me traga a movimentação, quantas vezes esse item foi movimentado, a movimentação desse item. Se ele movimentou, ele me conta uma vez. Belezinha? Então tá bom. Uma vez que eu fiz isso, dou um Ctrl C aqui, beleza? Ctrl seta para baixo, Shift Ctrl seta para cima, no Enter. Show. Já tenho aqui a quantidade de movimentações derivadas. Belezinha? Eu posso tratar isso daqui, e eu vou tratar com vocês aqui, ó. Eu chamo esse cara aqui, ó, o formatar célula. Venho, coloco essa condição de negativo aqui, tanto de baixo quanto de cima, tá? Mas é importante eu colocar essa condição aqui. E eu venho aqui em personalizado, ó. Quando eu venho em personalizado, opa, deixa eu voltar lá. Número, eu tiro aqui a quantidade de casas, seleciono essa opção do negativo aqui sem o sinal de negativo na frente, personalizado, venho aqui no final, ponto e vírgula, abro aspas, traço, fecho aspas. Dou um OK. Uma vez que eu fiz isso, pronto. Tudo que é zero virou traço. Então eu trato o zero aqui com essa formatação de célula ali. Belezinha? Show! Eu já encontrei aqui a primeira condição para montar PQR. Lembra que eu tenho que tratar a informação conforme a minha movimentação aqui diária. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu venho aqui, Shift Ctrl, seta para a direita e seta para baixo. Quero selecionar todo o range. Venho aqui e inserir tabela dinâmica, tabela dinâmica. Vou inserir uma tabela dinâmica nova, beleza? Os dados estão corretos. Ela está aqui, ó. Beleza? E eu vou inserir o que aqui para mim que é importante? Eu quero o código do item aqui. Eu quero a data do item na coluna, beleza? Depois eu vou mexer ali. E eu quero a quantidade de movimentação. Ele já me traz aqui, ó. Só que ele me traz essa condição aqui de contagem. Eu não quero contagem, eu quero soma. E ele me traz 1 a 1 ali. Show? Beleza. Fechei. Ah, eu não montei. Droga. Deixa eu sair aqui da frente. Acabei de ver que eu não tô aqui, eu tô na frente, né, galera? Pera aí, deixa eu sair aqui rapidinho. Voltei. Vou fazer de novo, beleza? Ó, saí. Ó, tirei esse item daqui, tirei esse item daqui e tirei esse item daqui. Voltamos com a tabela dinâmica. Agora eu vou fazer de novo, tá bom? Primeira coisa, eu quero colocar o código. Segunda coisa, eu quero colocar a data, beleza? Terceira coisa, eu quero colocar a quantidade de movimentação. Ele entra como contagem, eu não quero contagem, beleza? Eu quero mudar isso daqui, eu quero soma. Ok? Ok, pronto. Ele já me traz a condição aqui. Aí eu venho aqui, botão direito no mouse, classificar, mais opções, decrescente de A a Z, de Z a A, soma, e eu quero OK. Pronto. No final aqui, ele vai me trazer todos os itens que estão classificados aqui por movimentação. Lembra que ele tem que movimentar ao menos uma vez por dia, então esse item aqui ele movimentou todos os dias do mês de novembro. Então é isso que eu estou trazendo aqui, e por isso que eu classifiquei essa informação. Outra coisa que eu vou fazer, vou ajustar essa informação aqui de cima. Então eu vou vir aqui, ó, na data, clico aqui, configurações de campo, formatar número, quero data, mas eu quero data assim, ó, com 3 só, tá? Bem curtinha, só para a gente não ficar com um campo muito grande ali. Show, maravilha. Eu já tenho a data aqui, ó. Uma coisa que eu vou fazer, vou dar uma organizada aqui, ó, só aumentar só um pouquinho. Vou vir aqui, beleza? Vou trazer um campo um pouquinho maior, para ficar ali mais fácil para mim. Botão direito no mouse, opções de tabela dinâmica. Eu venho aqui, ó, ajustar automaticamente largura. Não, eu não quero ajustar automaticamente largura. Beleza? Então eu já montei minha tabela dinâmica para começar a puxar a informação. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou pegar a classificação PQR, não é isso que a gente está querendo? PQR.
Não é isso que eu vou fazer agora? Então já vamos desenvolver ela. Vou dar um quebrar aqui, esse carinha aqui do lado, vou colocar aqui, ó, centralizado. Agora eu vou trazer a conta da PQR, beleza? Como é que eu faço isso? Agora eu vou voltar lá para o cantinho, que eu estou vendo que eu já não estou atrapalhando. Show! Como é que eu faço isso? Eu vou colocar uma condição C alinhada aqui com uma condição E no meio, beleza? Porque o PQR eu tenho umas faixas. Eu estou determinando que acima de 15 itens ele já é P, de 15 até 5 ele é Q, e para ser um item de curva R, ele tem que estar de 5 até uma movimentação. Beleza? Então como é que eu faço isso? Vou vir aqui, ó, vou aproximar aqui para ficar mais fácil para você. Vou só trazer uma cor aqui. Só para diferenciar, pode ser amarelo, mas o amarelo eu não gostei. Vou dar um verdinho aqui, ó. Pronto. E dar um Ctrl I. Beleza? Beleza. Ó, vou vir aqui, ó, igual se. Se eu fizer isso daqui, ó, selecionar direto aqui a somatória, não dá certo, ele pega o infodados. Infodados para mim não é interessante, beleza? Eu quero driblar isso. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, igual a F5, show? Olha lá, ele já pegou a célula que eu queria, beleza? Então, igual se a F5 for menor, ou for maior, no caso, né? Se for maior ou igual a 15, beleza? Que é a curva P, não é? Que a gente está querendo. Então, maior ou igual a 15, ele será P. Show? Show. Agora eu vou pegar a condição do E, do Q, beleza? Então, eu vou abrir aqui de novo, C, e vou abrir um E aqui, para fazer uma dupla condição aqui. Se as duas têm que ser verdadeiras para passar, tá bom? Então, se a F5 for menor, aqui no caso ele tem a condição de que é menor que 15, né? Menor do que 15, ponto e vírgula, e a F5 for maior ou igual a 5, fecha o parênteses, ponto e vírgula, aí eu falo o que é. Se ele for, essas duas condições forem verdadeiras, então ele é Q, não é isso? É isso. Se não, aí a condição restante, que é o R, né? Beleza? Show. Fechei. Dou um Enter, ele está chiando ali. O que ele está chiando aqui? A F... Ah, tá. Se a F for menor ou igual a 15... Ah, faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Pronto. Só isso. Beleza? Então, já deu certo aqui. Ctrl C, setinha para o lado, Shift seta para baixo, Shift Ctrl, seta para cima. Pronto. Já tem a condição PQR aqui, ó. Vamos ver se faz sentido? Vamos dando page down, até virar 15 ali, ó. Ó, virou 15. Opa! Virou 15, ó o que aconteceu. Já mudou aqui, ó. Ele já virou para lá. Então, tá fazendo sentido. Aqui eu já tenho a identificação dos meus itens de curva P, Q e R. Beleza? Para trazer o PQR aqui de forma bem simples, bem fácil, bem tranquila de trazer essa informação aqui sem dor de cabeça nenhuma para você montar. Uma vez que você montou isso, aí você pode vir aqui, ó, itens de curva P, Q e R, beleza? Quantos itens aqui, ó? Igual, Ctrl C, tá? O que tem tá aqui, né? Tá dentro dessa coluna, dou um F4 para travar. E o que eu quero? Saber quais são os itens de curva P. Quantos itens tem? 389. Olha lá, 389 itens, 445 itens de Q e 228 de R. Vamos ver quanto é que está essa soma aqui, essa somatória? Bem simples, ó. Igual esse dividido pela soma de todos esses aqui, não é? Dou um F4 para travar, para não andar a célula, e dou um Enter. Ctrl C, dou um Enter aqui. Venho aqui, chamo o formatar célula, coloco o percentual, dou um OK, pronto. Eu já sei que, ó, 100% da minha contagem aqui, ele tem o peso na curva P de 36% dos itens, na curva Q está maior, ó, a curva Q está intermediária entre 15 e poucos itens ali, ele tem 445 itens e os itens de curva R já são 21%. Então, dentro desse estoque aqui, eu tenho que trabalhar 1.062 itens, que eles têm essa peculiaridade, e aí você vai ter que olhar, por exemplo, o teu estoque aqui, ó.
Cara, eu tenho as posições adequadas para esses itens? Aí você vai ter que olhar o tamanho do item, o tipo de posição, se a zona que ele trabalha, a condição do picking, ver se aceita ele, para você poder enquadrar e ajustar. Pô, esses itens aqui, parte deles, eles entram dentro dessas posições. Opa, show! Então, você faz o replanejamento das posições, né? Olhando aqui a condição, identifica dentro do teu armazém quantas posições você tem de endereços nobres aqui, que são os P's. Então, você tem que identificar, ajustar esses endereços de acordo com que a tua curva PQR seja atendida em relação a esse item. E esse trabalho aqui, você tem que fazer mês a mês. Então, é dessa forma aqui, por exemplo, que você faz o levantamento da curva PQR e você distribui, né? Você descobre aqui a informação. Lembra que a gente tinha feito aqui, ó, a informação? É exatamente esses valores aqui. Ponto de atenção aqui, ó. Você vê que tem o S aqui, ó. Os S's são os itens que não movimentaram. E como é que eu descobri os itens não movimentaram? Eu puxei também uma posição de estoque e fiz um comparativo, né, uma correlação, ver se os itens que estão na posição de estoque tiveram movimentação. Eu cruzei uma informação com a outra e identifiquei que tem itens que tiveram movimentação, que são 333 SKUs dentro do armazém, beleza? Então também é uma forma de você identificar, e isso eu peguei como aí na análise da contagem cíclica, onde você vai utilizar a curva PQR para isso, tá bom? Então é isso, essa videoaula acho que já está de bom tamanho aí para construir com vocês aí essa curva PQR, né? Visto aqui, ó, a curva PQR, para a gente poder sair do outro lado, e de forma bem simples, para você entender quais são os itens ali que você tem para trabalhar dentro do teu estoque aí e ajustar, né? Conforme a gente já comentou ali, conforme você ajustar a informação lá. Belezinha? Então é isso, essa videoaula vai ficando por aqui. De novo, não esquece lá de curtir o canal, não esquece de se inscrever, para a gente continuar trazendo assunto bacana aqui para você, tá? É importantíssimo você saber um pouco mais sobre esse tipo de assunto aqui, mas, de novo, eu só consigo evoluir, só consigo acertar a mão aqui, para ver se está fazendo sentido ou não, se você interagir comigo lá, belezinha? Então, no mais, sucesso, tudo de bom, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau, valeu, empreendedor logístico, um abraço!